Graças a Deus é sexta-feira mais uma vez e até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos, portanto, ao livro Evangelho de Lucas, capítulo 11 agora, e nós estaremos lendo hoje somente os 4 primeiros versículos deste capítulo. E diz assim o texto bíblico: E aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Pois bem, nós estamos com um texto muito conhecido, onde os discípulos pedem a Jesus a instrução de como orar. E a oração nós conhecemos, muitos de nós memorizamos esta oração conhecida como Pai Nosso, e a conhecemos muito bem, e com certeza muitas meditações devocionais foram feitas acerca deste assunto. No entanto, hoje eu queria pensar com você no pedido dos discípulos. Eles pediram para Jesus ensinar a orar. E aí eu me pergunto, será que faz lógica? Será que faz sentido? Será que tem lógica? A gente perguntar a Jesus ou pedir a Jesus instrução para orar. O que é que levou os discípulos a pedirem? O contexto, a gente vê aqui no texto aqui, eles foram orar com Jesus, ou melhor dizendo, Jesus foi orar em certo lugar e depois terminou. Portanto, eu posso imaginar pelo contexto de que os discípulos observaram Jesus orando. Observaram o tempo que Jesus tomava em oração. E eu posso imaginar que caminhando com Jesus, nós já estamos no capítulo 11 deste texto do Evangelho, um pouco adiantados, caminhando dentro do tempo do ministério de Jesus. E a pergunta e o ponto é que eles acompanhavam a Jesus e a vida de oração de Jesus. E, portanto, neste momento, depois de Jesus ter terminado um destes períodos de oração, eles perguntam ou pedem para Jesus ensinar-lhes a orar. E é interessante que eles mencionam uma coisa que eu desconhecia por outros textos bíblicos, é de que o João Batista provavelmente ensinou aos seus discípulos como orar, né? E eles sabiam disso, e aqui mencionaram para Jesus, assim como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus prontamente ensinou, deu um modelo de oração para eles, mas eu volto a pensar no fato de que os discípulos tiveram necessidade, sentiram-se constrangidos de pedir a Jesus que eles ensinassem a orar. Eu posso imaginar que se este pedido foi feito, houve uma comparação. Primeiro, talvez de ver Jesus orando e eles, como servos de Deus, como conhecedores da mesma palavra, do mesmo Torá, vivendo a mesma, entre aspas, religião que Jesus, eles não tinham a mesma intimidade com Deus que Jesus tinha. E claro, eu quero que você entenda, por favor, neste momento, que a realidade deles com Jesus não o via com a mesma cristalidade, com a mesma percepção que nós hoje temos da pessoa de Jesus. Ainda que mais na frente você vai ver Pedro dizendo, tu és o Cristo, era uma coisa que eles estavam aprendendo a conviver, até porque eles viam a Jesus ali como homem, comendo como eles, andando com eles. Ou seja, definitivamente era um profeta, possivelmente o Filho de Deus, o Messias, mas a mistura de reações é diferente do contexto que nós temos hoje. Então eles pediram ao seu mestre, Rabi, que o ensinasse a orar. Por que eles pediram para aprender a orar? E eu imagino que, primeiramente, porque eles queriam orar. Ninguém pede para aprender algo que ele não quer exercitar. E isso me caiu bem ao coração. De que alguém que queira orar possa pedir a Jesus ajuda, sabedoria e até entendimento de como fazê-lo. Segundo lugar, eles queriam orar bem. Orar bem, eu posso imaginar, no sentido de agradar a Deus. No sentido de como Jesus passava e gastava tempo diante de Deus e conseguia gastar, porque alguém que não consegue orar, no sentido de
ter intimidade com Deus somente é uma coisa metódica, fechada, ele não consegue gastar tempo. Ele termina o seu assunto que tem para falar e, enfim, não tem essa intimidade com Deus. Com certeza eles viam o tempo que Jesus gastava com Deus e eles queriam também orar bem. Com certeza eles queriam ser respondidos em suas necessidades. É uma das realidades que nós também nos aproximamos dela. Nós queremos orar e se alguém se perguntasse para nós mesmos por que nós oramos, por que nós queremos tomar tempo para orar? Por que nós precisamos orar? Uma das coisas que nós temos desejo da nossa parte é que nós queremos orar bem para que os nossos pedidos sejam respondidos. Quem de nós não ora com fé, com interesse de que Jesus não só nos escute, mas nos atenda em nossas necessidades? Nós bem entendemos que Deus dá o que Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. Ele é Deus. Ele conhece o melhor para nós. Ele conhece a realidade das nossas vidas. Ele tem um propósito para todas as coisas. No entanto, nós como seres humanos, nós também temos o desejo, as nossas necessidades. E temos em Jesus o Deus encarnado, o Filho de Deus, aquele que já está direita do Pai, intercedendo por nós, aquele que pode ouvir e atender às nossas orações. Nós queremos também agradar a Deus. Quem ora bem, nós entendemos pela Bíblia e no nosso coração, que aquele que ora fala com Deus. E se nós oramos bem, nós agradamos a Deus. Se nós vivemos em comunhão, em mesmo sentimento que a palavra de Deus, nós estamos agradando a Deus. Então, orar tem a ver com relacionamento com Deus. Relacionamento para dar, relacionamento para receber. E isso é um relacionamento. Não existe relacionamento onde só um lado coopera, né? Onde a coisa é unilateral. Não, um relacionamento é dos dois lados. E não como uma transação ou uma troca de favores, não, pelo contrário, mas um relacionamento baseado no amor. Então, nós podemos nos lembrar das nossas vidas hoje, olhando para aquilo que os discípulos pediram. Será que não é tempo de nós pedirmos ao Senhor que nos ensine outra vez a orar? E quando eu trago essa realidade para a minha vida, e talvez isso vai servir para a sua vida também, talvez hoje, com o texto da Bíblia que nós temos, com a realidade do Novo Testamento que nós já vivemos, com a realidade do Espírito Santo que habita em nossos corações, talvez a gente não precise necessariamente de ajuda em como orar, até porque a palavra nos diz que o Espírito nos ajuda a fazê-lo. Aleluia. No entanto, as nossas palavras podiam ser as mesmas. Ensina-nos a orar, mas não no sentido de aprender. Ensina-nos a querer, ajuda-nos. A palavra talvez trocaria, e esta seria a minha oração neste dia. Jesus, ensina-me a voltar a amar, a querer orar de volta. Aqueles discípulos, apesar de ocupados com Jesus, vendo milagres, tendo do lado deles aquele fazedor de milagres, alguém que chamava a atenção de todos, os discípulos eram famosos, estavam muito bem porque espiritualmente estavam do lado da glória de Deus encarnada. Mas em meio a tudo aquilo, eles acharam ainda a necessidade de aprender a orar. E eu posso imaginar neste texto que foi por ver a Jesus. E às vezes, hoje a gente até fecha os olhos para alguns que ainda no meio da igreja são pessoas de oração. Nós elogiamos, nós entendemos que é bom, mas não temos feito este pedido diante de Deus. Senhor, ensina-nos, ajuda-nos, em nome de Jesus, restaura-nos a uma vida de oração. E olha, se nós temos a mesma necessidade ou o mesmo desejo de agradar a Deus, de sermos respondidos por Deus, eu penso que hoje nós temos um fator ainda diferencial maior. Porque nós estamos vivendo nos tempos do fim. E como estamos estudando na nossa lição de escola dominical acerca do império do mal, do espírito que pairaria da Babilônia, né, espiritual, que pairaria nos fins dos tempos na terra. A nossa luta é tremenda, aleluia, contra hostes espirituais da maldade. Nós precisamos de fortaleza. Nós precisamos de poder de Deus. Precisamos ser revestidos do Espírito de Deus. Aqueles que ainda não são batizados, precisamos ser revestidos e batizados no Espírito Santo e com fogo para termos poder contra toda esta realidade espiritual. Esta busca de Deus, esta busca do conhecimento de Deus é em parte o que nós estamos fazendo aqui na palavra, mas ela é em grande parte também na oração. Eu preciso da ajuda do Senhor. Eu deixo aqui o meu coração quebrantado diante de Deus e junto a você,
que talvez comigo compartilhe esta mesma realidade. Precisamos aprender a orar. Como disse, talvez não no sentido de palavras, de uma metodologia de oração. Até porque, aleluia, as orações que nós vivemos no contexto da graça são de derramar a nossa vida na presença do Senhor. Aleluia. São de sentirmos a presença e a graça de Deus, a graça diferente, a realidade espiritual diferente do que eles sentiam naqueles dias. Porque hoje o Espírito Santo está derramado em nós. Aleluia. No entanto, nós tendo tanto, estamos tão apartados da intimidade com Deus através da oração. E por isso desconhecemos muito, muitas vezes até apartados da palavra. Mas graças a Deus, eu e você que estamos aqui, estamos vindo, nos achegando à palavra. Faltaria muito para nós se nós não voltássemos a Deus na comunhão através da oração. E eu deixo para este fim de semana para o meu coração. E diante do meu Senhor com quem eu falo, e diante de você que comigo está junto militando esta milícia de sermos crentes, aleluia, servos de Deus, até o dia que estaremos prestando conta para com Ele. Que hoje Jesus possa nos ensinar, nos fortalecer, nos despertar para voltarmos a uma vida de oração e de intimidade com Ele. Que o Senhor te conceda um feliz fim de semana na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.